Retomamos, então, a leitura. Vereador Adriano Bressan. Por favor, vereador Adriano, pode continuar, doutor Pará. Muito obrigado. A 28 e 29 eu leio, doutor? Em qual parágrafo específico o vereador parou, por favor? É o evento Encerrou 4. 2.827? Não, eu estava no evento 4. Ah, justo. Então, a defesa requer a dispensa da leitura das folhas 2.829, 2.830, 2.831, 2.832, 33 e 34, podendo retomar a leitura a partir da folha 2.835, por favor. Obrigado, doutor. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, segunda vara civil, especializado em fazenda pública, comarca Caxias do Sul. Ação civil pública civil, números 50 10 005 43 2019 8 21 0010 RS. Termo de audiência aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 17 horas, na sala de audiência desta comarca foi aberto pelo MM, juiz de direito audiência de conciliação do processo supra. Os autores comparecem representados pela doutora promotora de justiça Adriana Carina Diesel Quessani, bem como o assessor jurídico da Comissão da Parada Livre, Dr. Jair Zauza, e o presidente da subseção local da OAB, Dr. Rudimar Brogliato. O município de Caxias do Sul não compareceu ao ato, constando-se do processo que hoje encerra o prazo para a consulta da intimação eletrônica enviada pelo MM Juiz. Foi dito que a proposta de conciliação resulta prejudicada pela ausência do município. O senhor representante da OAB informa que peticionará requerendo sua habilitação no polo ativo do feito. No mais, aguarde-se manifestação das partes presentes intimados, nada mais. Doutor, evento 10, página 2836. Vereador Adriano, a defesa dispensa a leitura das folhas 2.836 até 2.857. Conforme a conferência da defesa, pode-se passar o volume 7 dos autos. E, vereador, complementando o requerimento da defesa, no volume 7 dos autos, a leitura pode se iniciar a partir da folha 2.874. Dispensando-se a leitura, então, das folhas 2.858, que é a primeira do volume, até a 2.873, iniciando a partir da 2.874. Certinho, obrigado, doutor. Então, página 2874. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Processo de origem 50 10 00543 2019 8 21 0010. O município de Caxias do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 888300609/1000, ao contrário, traço 39, com sede na rua Alfredo Chaves 1333, em Caxias do Sul, vem perante Vossa Excelência, através de sua procuradora signatária, nos termos do artigo 1015 do capítulo 1, 1007, inciso 1º e 1019, 1, todos do Código de Processo Civil, interpor presente. Agravo do instrumento com pedido de tutela recursal antecipada contra a decisão do evento 03. Nos autos da ação civil pública que lhe move no Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Assim, requer seja recebido o presente recurso com as razões anexas requerendo a reforma da decisão de primeiro grau para o fim que o município não seja obrigado
a permitir, bem como adotar os autos de gestão necessárias para assegurar a realização da 19ª Parada Livre na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019. Destaca ainda o município que apresente o recurso se encontra tempestivo, nos termos do artigo 183, 219, 1003, inciso 5º e 1026, caput do CPC. Ainda cabe informar que o agravante se utiliza da prerrogativa disposta no artigo 1017, inciso 5º do CPC, na medida em que o processo tramita de forma eletrônica. Nesses termos, pede deferimento Cássia Andréia de Azevedo Kuhn, Procuradora-Geral do Município, OAB-RS 75578. Processo de origem 5010-00543-2019, 821-0010 da 2ª Vara Civil da Comarca de Caxias do Sul, RS. Agravante, município de Caxias do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 8830-609-0001. Traço 39, com sede na Rua Alfredo Chaves, 1333, Caxias do Sul, RS. Procuradores, Cássia Andréia Azevedo Kuhn, Procurador-Geral do Município de Caxias do Sul, Janaína Lúcia Batacini, Procuradora do Município. Agravados, Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República, senhor Fabiano de Moraes, com endereço profissional na Rua Visconde de Pelotas, número 227, bairro Centro, em Caxias do Sul, RS, CEP 95010-070, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, representado pela Procuradora da Justiça, senhora Adriana Carina Dizio Quessani, com endereço profissional na Avenida Independência, número 2372, bairro Exposição, em Caxias do Sul, RS, CEP 9508-2380. Razões do agravo. Nobres julgadores. 1. No objetivo da ação civil pública da decisão recorrida. Trata-se de ação civil pública proposta em conjunto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no intuito de que o município se abstenha pela prática de atos que inviabilizem na prática o exercício dos direitos à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacífica em segurança dos participantes da 19ª Parada Livre de Caxias, bem como que o município adote os atos de gestão necessária para assegurar a realização da 19ª Parada Livre na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019. Inconformado com a decisão que acolhe o pedido formulado pelos agravados, deferindo a antecipação da tutela de urgência, esgotando desta forma o objetivo da ação, vem o município interpor o presente recurso com o objetivo de ver revogada a medida liminar concedida. O juiz Ocô entendeu que existem inconsistências nas motivações expostas pela municipalidade para denegar a autorização para a utilização do local requerido. Nesse sentido, entendeu que, em virtude do não acatamento da recomendação expedida pelos agravos, o município vem tentando buscar justificativas para uma posição exclusivamente discricionária de sua parte, o que não se verifica conforme verá adiante. Ademais, em recente decisão, o juiz acolheu a pretensão de ordem dos advogados do Brasil, subseção de Caxias do Sul, no sentido de deferir liminarmente que o município garanta o apoio à mobilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. B. Acesso à Caixa de Luz, Praça Dante Alighieri, das 8 horas da manhã até as 22 horas. C. Ronda móvel da Guarda Municipal, bem como latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca. 2. Dos fatos. A comissão organizadora da 19ª Parada Livre, em conjunto com o coletivo Grupo Desobedece LGBT, solicitou ao município autorização para a utilização da Rua Marquês do Herval, em frente ao Banco do Brasil, ocupando a quadra entre a Rua Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos. Ocorre que, com o fim de preservar a integridade e a segurança dos participantes, a administração se manifestou no sentido de que o espaço mais adequado para tal evento seria o local diverso, qual seja o Centro de Cultura do Vaz, contando nesse local com todo o apoio necessário do
ente municipal, questão do trânsito, ronda móvel da Guarda Municipal, bem como pontos de coleta de lixo por intermédio da CODECA. Nesse sentido, o decreto 19736/2018, que, diga-se de passagem, já se encontra revogado, abre parênteses, por ocasião da edição do decreto 20.381/2019, fecha parênteses, foi constituído em parceria com representantes de diversas entidades, entre elas o Conselho Municipal de Cultura, OAB, representantes de classe e o Ministério Público Federal. Portanto, foi amplamente discutido e debatido com a sociedade. Assim, há de se reconhecer que, ao editar tal decreto, o senhor prefeito agiu em pleno acordo com a Constituição Federal de 1988, a qual dispõe no artigo 30, inciso 1º. Artigo 30, compete aos municípios, 2 pontos. Primeiro, legislar sobre os assuntos de interesse local. Portanto, não pode o município ficar saliente diante de situação que se apresenta na medida em que um grupo solicita um espaço inadequado para realizar determinado evento. Somado a esse fato, observa-se que a recomendação ministerial não levou em conta as necessárias implicações do evento, dentre as quais destaca: 1. A imperatividade de reforço do efetivo da Guarda Municipal. 2. Os custos operacionais. 3. As alterações do fluxo viário. 4. As dificuldades que seriam enfrentadas pelos contribuintes que buscam o comércio local e não participam do evento. 5. E ainda a existência de outros espaços mais adequados para tal fim. Ademais, excelências até mesmo para a Festa da Uva tradicional, evento que ocorre no município de Caxias do Sul. O ente público cobra da empresa para que a CODECA faça o recolhimento do lixo, tendo em vista os custos decorrentes do serviço. Portanto, considerando a crise econômica que o município de Caxias do Sul atravessa, é inaviável, desarrazoado e desproporcional exigir que também observa estes gastos, ainda mais sabendo que existe local apropriado para a realização do evento, pensando exclusivamente no interesse dos administrados relativamente em sua segurança e integridade. O ente público sugeriu a utilização do local diverso daquele solicitado. 2. Da irreversibilidade da medida. Não obstante os argumentos acima expostos, cabe esclarecer que a liminar, na mesma forma, não poderia ter sido deferida pela impossibilidade de antecipação de tutela contra a fazenda pública. Há que considerar a expressa previsão legal aplicável à situação em tela no sentido de que não será cabível liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Artigo 1º, inciso 3º da Lei número 8.437/92. CC, o artigo 1º da Lei número 9.494/97. Nesse sentido, prevê o artigo 1º. Artigo 1º. Não será cabível medida liminar contra os atos do poder público no procedimento cautelar ou em qualquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providencie semelhante não puder ser concedida em ação de mandato de segurança em virtude de vedação legal. Inciso 1º. Não será cabível no juízo de primeiro grau medida cautelar inominada ou a sua liminar quando impugnado pelo ato de autoridade, sujeita na via de mandatos de segurança à competência ordinária do tribunal. Inciso 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. Inciso 3º. Não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em qualquer parte do objeto da ação. Inciso 4º. Nos casos em que cabível medida liminar sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado, abre parênteses, incluído pela medida provisória número 280-35 de 2001, fecha parênteses. Inciso do artigo 5º. Não será cabível medida liminar que defira compensão de créditos tributários ou previdenciários, abre parênteses, incluído pela medida provisória número 2180-35 de 2001, fecha parênteses.
assim combinado as relativas à matéria, a parênteses 8.437/92E, 9.494/97, conclui-se que o pedido de concessão de medida liminar formulado pela agravada é de todo inviável. Note-se que o pedido liminar deferido pelo magistrado o com esgota o pedido principal da demanda, o que por si só já viabiliza o promovido do presente recurso. Desse modo, importante transcreve decisão desse egrégio tribunal. Agravo de instrumento, Previdência Pública, Servidor Público Municipal, Município de Montenegro, contribuição previdenciária, desconto sobre o terço de férias, hora extras e o adicional noturno, antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, impossibilidade e ausência dos requisitos autorizadores, vedação legal, ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada em certos artigos 273 do Código do Processo Civil, envolvendo medida liminar ou esgotamento de todo ou em parte do objeto da ação proposta contra a Fazenda Pública, incidente de vedação legal expressamente imposto pelo artigo 1º da Lei número 9.494/97, recurso não provido, agravo de instrumento número 70053019675, 25ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do RS, relator Leila Vane Pandolfo Machado, julgado em 9/4/2013. Agravo de instrumento, decisão monocrática, Previdência Pública, Município de Montenegro, contribuição previdenciária, incidentes sobre as vantagens de caráter transitório de indenizatório, hora extras, terço constitucional de férias e adicional noturno, antecipação de tutela, indeferimento, conquanto evidenciada a verossimilhança do pleito de cancelamento de descontos de contribuição previdenciária sobre vantagens de caráter transitório e não incorporáveis aos proventos de inatividade. Não se vislumbra o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito cumulativo à concessão de tutela antecipada do inscrito no inciso 1º, artigo 273 do Código de Processo Civil, pois acaso julgado procedente a ação, a parte autora receberá ao final do processo o que postula. Hipótese, ademais, em que a concessão de provimento antecipatório de tutela implicaria o esgotamento parcial ou total do objetivo da lide, situação também prevista no artigo 1º, inciso 3º da Lei número 8437/92, recurso desprovido do artigo 557, caput do CPC, agravo de instrumento número 70051848679, 25ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do RS, relator Miguel Ângelo da Silva, julgado em 8/11/2012. Outro sim Superior Tribunal de Justiça refere o entendimento que foi adotado na medida liminar concedida na ação declaratória de constitucionalidade número 04, agravo regimental no recurso especial administrativo, violação do artigo 1º da Lei número 9.494/97, inocorrência, concurso público, nomeação e posse. 1. Não é possível concessão antecipada de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagem do servidor público nos moldes de vedação contido no artigo 1º da Lei 9.494/97, AGRG no RESP 10.14.288/RN, réu, ministra Laurita Vaz, 5ª turma, julgada em 26/6/2008. Portanto, conclui-se ser inacabível a ilegal e concessão de antecipada de tutela contra a Fazenda Pública, devendo, no caso, em tela, ser reformada a decisão exonerada na origem. 3. Na legalidade do ato administrativo, em que pese o agravo alegar que o ato administrativo não contemplou os preceitos previstos em lei, a municipalidade agiu no limite de suas prerrogativas amparadas no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, sendo que a este cabe legislar sobre o assunto de interesse local. Dessa forma, não há que se falar com ilegibilidade dos atos praticados pelo município. Vai lá. Vou passar a leitura para o nobre vereador Ricardo Danelus.
Obrigado. Água benta. Lembra-se ainda que a presunção legal é que nos atos administrativos tenham legitimidade, só afastável por prova robusta em contrário. Nos dizeres de Heli Lopes Meireles, temos que os atos administrativos de qualquer espécie nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da administração, que nos Estados de Direito informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança de atividades do poder público que não poderiam ficar na dependência de solução e impugnação dos administrados quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. Nessa linha, vê-se que o direito está repleto de presunções que visam lhe dar operacionalidade e que boa técnica jurídica delas não pode prescindir. Nos atos administrativos do poder público, desconsiderar esta presunção significa, na prática, negar executoriedade desses atos. Veja-se que não há prova inequívoca da legalidade do ato administrativo praticado, sendo que a alteração do local do evento não trará nenhum prejuízo para os envolvidos. Nesse mesmo contexto, as justificativas apresentadas para a prática do ato estão na esfera de discricionariedade do ato administrativo, pela qual é insuscetível de ser analisado pelo Poder Judiciário. Apenas para constar, os atos discricionários são praticados pela administração com base na oportunidade e conveniência, ficando a critério do agente público a escolha da melhor forma do método de sua realização. Meireles Heli Lopes, Direito Administrativo Municipal, 17ª edição, Malheiro, São Paulo, 1992, página 141. Destare tem sido admitida a apreciação pelo Judiciário da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, sem, contudo, haver análise de mérito do ato, oportunidade e conveniência. Diante do exposto, impondo-se o provimento de recursos para fim de manter rígido e ato praticado permitido, que o evento ocorra no local indicado pelo município. 3. Da antecipação de tutela recursal, a manutenção de decisão que obriga o município a adotar atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª Parada Livre da Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019, implica em inevitáveis prejuízos à integridade e à segurança dos participantes. Haja vista que se trata de evento que reunirá uma grande quantidade de pessoas e demandará infraestrutura complexa para sua realização. É esperado, devido ao elevado número de processos que tramitem na Fazenda Pública, ainda que reconhecido todo o esforço do Judiciário, que em uma resposta definitivamente não virá em menos de um ano. Nessa linha, ainda que se tenha reconhecido pelo Judiciário que não há nenhuma prática ilegal do ato administrativo, a realização do evento na Praça Dante Alighieri sujeitará os administrados a riscos indesejados pelos quais deve ser reformada a decisão. Assim, impõe-se a concessão de tutela antecipada recursal com fundamento no artigo 1019, inciso 1 do NCPC, em razão do justificado receio que sobrevenha prejuízo de difícil reparação no caso concreto, a fim de, cassando-se liminarmente a decisão agravada, seja mantido o local indicado pelo município para a realização do evento, qual seja o Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz Filho, deve, portanto, ser concedido liminarmente o pedido de revogação da liminar concedida. 4. Dos pedidos, antes do exposto, requer a concessão da antecipação da pretensão recursal nos termos do artigo 1019.1 do CPC, a fim de suspender o cumprimento da tutela antecipada em caráter liminar deferida. B. A intimação da parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões. C. No mérito seja dado total provimento ao presente agravo do instrumento, de modo a reformar, nos pontos atacados, a decisão que deferiu a liminar. D. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelências, requer que seja dobro do provimento ao presente recurso para determinar que o município não seja obrigado a adotar os atos de gestão que impliquem em custo adicional ao ente público. Nesses termos, pede deferimento. Caxias do Sul, 2 de novembro de 2019. Caça André Azevedo Cum, Procurador-Geral do Município, OAB-RS 75578. Presidente, a defesa dispensa a leitura das folhas 2.885, 2.886, 2.887, podendo 2.888, 89, podendo retomar a leitura na folha número 2.890.
Obrigado. Página 2890. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Segunda Câmara Civil. Avenida Borges Medeiros, 1565, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP no 90110906. Agravo do instrumento número 501387-18-2019-821-7000 Tipo de ação: concessão, permissão, autorização. Agravante: município de Caxias do Sul. Agravado: Ministério Público Federal. Agravado: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Despacho, decisão, vistos. Município de Caxias do Sul agrava da decisão que nos autos da ação civil pública que ajuizam em seu defavor, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul deferiu o pedido liminar com o fito de assegurar a realização da 19ª parada livre, cujo disposto recebeu o seguinte teor. Assim, com base no artigo 300, caput do Código de Processo Civil, no artigo 12 da Lei número 7347, de 85, LACP, defiro a tutela de urgência, a fim de determinar ao município de Caxias do Sul a proibição de prática dos atos que inviabilizem prática do exercício de direitos à liberdade de expressão, de manifestação de reunião pacífica e em segurança dos participantes do evento, bem como a adoção dos atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª parada livre em seu local tradicional, que seja na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019. Especialmente com apoio à mobilidade pela SMTTM, Ronda Móvel pela Guarda Municipal, SMS, PPS e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca, em quantidade compatível com o tamanho do evento. Considerando conveniente proporcionar a conciliação quanto à forma de execução presente em decisão, designo no dia 7 de 11 de 2019, às 17 horas para audiência de conciliação, a partir da qual fluirá o prazo para contestação. Intimem-se com urgência, cita-se. Em suas razões, discorre sobre a pretensão vertida de ação civil pública ajuizada com o escopo que o município se abstenha de prática de atos que inviabilizem a prática do exercício dos direitos à liberdade de expressão, manifestação e reunião pacífica em segurança dos participantes da 19ª Parada Livre de Caxias, bem como que o município adote os atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª Parada Livre na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019. Refere-se que a comissão organizadora do evento, em conjunto com o coletivo do grupo Desobediência LGBT, solicitou ao município autorização para a utilização da Rua Marquês do Herval, em frente ao Banco do Brasil, ocupado. A quadra entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Caxias sustenta que o indeferimento administrativo da pretensão teve como finalidade a preservação da integridade, da segurança dos participantes, havendo elementos a indicar que o espaço mais adequado para a realização seria o Centro de Cultura Ordovás. Contanto, esse local, com todo o apoio necessário do ente municipal, inclusive com a relação à organização do trânsito da Ronda Móvel da Guarda Municipal, bem como pontos de coleta de lixo por intermédio da Codeca, argumenta que, em negativa, tem como base ainda as disposições do Decreto 2381/2019, constituído em parceria com representantes de diversas entidades, entre elas Conselho Municipal de Cultura, OAB, representantes de classe e o Ministério Público Federal. Reargumento sobre a inadequação do espaço pretendido para a realização da parada livre, considerando a necessidade de reforço pela Guarda Municipal, custos operacionais, alteração do fluxo viário e a dificuldade de acesso dos contribuintes não participantes do evento no comércio do local. Aduz exemplificadamente as despesas geradas com o recolhimento de lixo são cobradas da empresa responsável pela realização da Festa da Uva, que corroboraria com a impossibilidade de transferir no município tais ônus. Discorde sobre o direito aplicável e necessidade de suspensão da decisão que deferiu o pedido liminar, pede concessão da tutela provisória recursal e, afinal, provimento do recurso. É breve o relatório. Passo a dispor sobre o pedido de efeito suspensivo. Antecipo que, não obstante a entrada em vigor do novel Código de Processo Civil, manteve-se a previsão expressa autorizada de análise de pedidos concernentes à tutela provisória. Tem que arrumar aqui isso.
Seguindo, então, para a concessão da tutela de urgência, seja ela nobreza cautelar ou antecipatória, revela-se a necessidade da presença dos requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Isso em atenção às modificações introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, diploma que teve por bem aproximar os dois institutos, abrandando o antigo escalonamento que apenas permitia a concessão da antecipação de tutela quando presente prova mais contundente e efetiva das alegações exigida que não se verifica no mesmo grau quanto às providências cautelares. Sobre a égide do Código do Processo Civil anterior, assim ensinou o insigne ministro Teori Albino Zavascki, quanto à qualificação dos requisitos concernentes ao provimento antecipado. O fumus bonitis juris deverá estar, portanto, especialmente qualificado. Exige-se que os fatos examinados com base na prova já acarretada possam ser tidos como fatos certos. Em outras palavras, diferentemente do que ocorre no processo cautelar, onde há juízo de plausibilidade quanto ao direito e probabilidade quanto aos fatos, a antecipação de tutela do mérito supõe verossimilhança quanto ao fundamento de direito que decorre de relativa certeza quanto à verdade dos fatos. Grifos meus. De outro lado, a doutrina existente já acordo com modificações introduzidas sobre o tema que assim dispõe. O novo Código de Processo Civil avançou positivamente ao abandonar a gradação que o Código do Processo Civil de 1973 pretendia fazer entre os requisitos para cautelar e antecipação de tutela, sugerindo-se um famus mais robustos para a concessão da última. Quanto ao periculum in mora, a doutrina de predominação não estabelece, à luz do Código do Processo Civil de 1973, qualquer distinção entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela. Nem poderá fazê-lo à luz do novo Código de Processo Civil. Repita-se que, pelo Código, não há nenhuma diferença quanto aos requisitos para a concessão da tutela antecipada e da cautelar. Tratando-se de tutela de urgência, seja cautelar, seja tutela antecipada, exige-se a evidência na probabilidade do direito, fumus boni iuris, e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, periculum in mora. Grifos meus, com base em tais premissas, passo a análise do caso concreto. De início em pesquisa junto aos jornais locais, vê-se que a questão aqui posta vem repercutindo de muito junto à comunidade local, existindo inclusive insurgência e semelhança na realização do evento ainda em 2018. Tal como a edição anterior, a qual, pelo que consta, foi realizada em local diverso, chama a atenção o fato de que os entravos e óbices alegados pelo agravante relativamente à realização do evento no local pretendido são eliminados pela simples alteração do local, como se não houvesse a necessidade de, quando ao Centro de Cultura Ordovás, promover-se a alteração do fluxo viário, recolher-se o lixo gerado pelos participantes e garantir a presença da Guarda Municipal igual ao contingente. Considerando que não há notícias prévias acerca de eventual alteração quanto ao número dos participantes. Como forma de justificar a negativa, ainda o município de Caxias do Sul traz à baila os custos e as respectivas ações para a cobrança de despesas geradas com o evento, os quais, segundo anunciou o ente público, cobra da empresa. Ora, não são necessárias maiores considerações para afastar a consistência de tal argumento, uma vez que não se trata de evento empresarial ou com fins lucrativos, mas evento de cunho eminentemente social. Na forma como bem expuseram o MP e o MPF em sua petição inicial conjunta. Parada Livre de Caxias do Sul se insere nesse contexto, identificando-se com as demais paradas de orgulho LGBTI, mais existente no mundo como uma manifestação de diversidade de uma minoria que é vítima constante da violência. A origem do movimento que originou esse tipo de parada teve por base juntamente o ato de manifestantes contra o preconceito, a repressão à violência policial ao público LGBTI do bar Stonewall Inn em Nova York, ocorrido em 28 de junho de 1969, que a partir dessa data protestaram-se por 6 dias, razão pela qual a maioria das paradas pelo mundo realiza-se em junho, fato que completou 50 anos justamente em 2019. A partir desses fatos, frequentadores do local resolveram exigir iguais direitos e, com parte do apoio da opinião pública e política, a comunidade LGBT ganhou força e a união de diversas pessoas que lutaram e ainda lutam por sua igualdade de direitos. Mais que uma festa, como tentar induzir e limitar o município, a Parada Livre, como denomina em Caxias do Sul, é um importante manifesto contra atos de violência e desrespeito contra a população LGBTI e de combate à discriminação ao preconceito, trazendo a necessidade, visibilidade e reconhecimento às suas justas demandas sociais. Grifos meus.
Há de ressaltar que, quando há um motivo para indeferimento do pleito dos organizadores, na via extrajudicial, há evidente vício capaz de macular o ato administrativo. Isso porque, inicialmente, a negativa teve como base não caracterização do evento como mera reunião pacífica, o que, associado à obstrução da via pública, ensejaria a adoção de medidas pelo ente público de forma a retirar os ocupantes do local. Ao depois, contudo, o motivo foi alterado, justificando-se óbice pelo calendário de eventos do município, bem como razão de necessidade de execução dos serviços públicos no local. Nesse contexto, considerando a carência quanto ao motivo, enquanto elemento do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes, tenho que assistente. Razão à parte autora recorrida, fazendo jus à manutenção da medida urgente concedida na origem. À luz de tais elementos, bem dispôs o magistrado em seu primeiro grau. E no tema de exame não há um lugar para discricionariedade a par ser obrigação legal da autoridade promover os direitos humanos, a norma constitucional já invocada. Não lhe confere o poder de decidir sobre a realização da reunião, tão somente lhe confere o direito de ser previamente comunicada. E não para decidir sobre a realização da reunião. Obviamente, mas para propiciar a adoção de medidas que lhe competem, para a garantia de segurança e do adequado uso do logradouro público pelos administrados. Ainda, a respeito desse aspecto, cumpre salientar que os mencionados eventos do calendário municipal não constituem aquilo que a Constituição trata como outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Única condicionante para a realização do evento naquela ocasião, naquele local. Como referido pelos autores, a Feira do Livro encerrou no último dia 13, os festejos de Natal limite-se ao mês de dezembro. Na mesma linha, o argumento da dificuldade de acesso dos contribuintes que buscam ao comércio local e não participam do evento não é válido. Há uma, porque todos os eventos públicos, seja de natureza qual forem, trazem em consequência proporção idêntica ao bônus e ônus ao comércio, pois o acréscimo de pessoas ao local se impedem ou desestimulam a presença de outras, fomentam naturalmente o consumo considerando a presença de pessoas com grande número. De ressaltar nesse ponto que sequer a referência eventual de oposição da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul à realização da parada livre, soando o argumento como uma suposição agravante. Há duas, porque os participantes do evento de amplitude municipal são, por certo, contribuintes da Fazenda Pública, o que temerariamente revela certa carga discriminatória aos que participam da parada livre. Cumpre, não só quando tal ponto, mas relativamente ao conjunto de alegações do agravante, realizar exercício de ponderações entre os princípios de engravadura constitucional que venham a entrar em rota de aparente colisão e à luz do princípio da proporcionalidade, já que em um lado tem-se autonomia municipal, incita as garantias de auto-organização e de auto-administração, dispondo sobre assuntos de interesse local. De outro, o interesse de expressiva porção dos munícipes em ver respeitados os direitos fundamentais de reunião, de livre manifestação do pensamento, livre manifestação cultura e artística. E, em consequência desse juízo, deve prevalecer o direito vindiciado pelos autores, consubstanciado no rol dos que compõem a dignidade da pessoa humana, cuja probabilidade está presente, deve sobrepor-se a eventuais entraves burocráticos que, em princípio, não se mostram razoáveis. As alegações, outros sim, atinentes à impossibilidade da concessão de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, não merecem guarida, pois, em regra geral, obstativa deve ceder diante do risco de dano irreversível. Como já abordado, o evento em questão será realizado no próximo domingo. E tal ponto, aliás, reside o perigo de dano, já que a postura adotada pelo ente público acabará por prejudicar gravemente a realização do evento. Frente ao exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a liminar concedida pelo juízo de origem. Comunique-se o juízo acuo. Intimem-se, inclusive, a parte agravada para querendo oferecer contraminuta ao recurso. Após desse visita ao Ministério Público, com o retorno dos autos, voltem conclusões para o julgamento, diligências legais. Ricardo Torres Herman, desembargador substituto do relator. Essa parte de baixo não é necessária, né, doutor? Dispensada a leitura dessa parte final da folha 2894, a defesa requer a dispensa da leitura da folha 2895, 2896 até 2902, podendo continuar a leitura a partir da folha 2903, por favor, vereador. Tá.
Certo. Só um instantinho, então, aqui uma breve pausa aqui na leitura. Para uma questão de ordem da presidência. Senhores procuradores, considerando que as cópias constantes das folhas 2.903 até 3.345 da ação civil pública da comarca de Balneário Camboriú dizem respeito ao processo contra prefeito daquela cidade exclusivamente e que os fatos não têm nenhuma relação com esse processo. Considerando ainda que os documentos foram requeridos pelo denunciante e que eles não foram citados em nenhum outro momento do processo, nem da defesa prévia, nem no parecer prévio, e muito menos das razões finais ou no parecer final, dispensando a sua leitura. Começa aqui. Presidente, por favor, de qual folha até qual folha seria a solicitação da dispensa? 2.903 até 3.345. Autorizada pela defesa, podemos dispensar a leitura, então, considerando que não há pertinência nem para a defesa e nem para a Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, continuamos na página 3.346, referente ao documento externo número 365/2019, ofício número 380/2019, 9/12/2019, 12 horas e 27 minutos, Caxias do Sul, 9 de dezembro de 2019. Ato da presidência da comissão processante. Considerando o encerramento da fase de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do denunciado, conforme a ata número 17 de 2019, a seguir transcrita. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2019, com início às 10 horas e 4 minutos, na sala de comissões vereadora Geni Petef, reuniu-se a comissão processante formada para apurar denúncias apresentadas contra o chefe do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, iniciando a fase de instrução do processo com oitiva das testemunhas arroladas pelo denunciado. A coordenadora de comunicação da Câmara de Vereadores, senhora Fabiana de Lucena, fez um breve relato para a imprensa relativo aos trabalhos presentes à audiência. Para desenvolver o seu trabalho, a comissão tem sido seguido o regramento e os prazos estabelecidos pelo Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967. O regramento e os prazos estabelecidos pelo Decreto de Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, o qual dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. A comissão processante foi constituída por sorteio entre os membros do Legislativo caxiense e conta com os seguintes integrantes: presidente da comissão processante, vereador Alceu João Tomé; relator da comissão processante, vereador Elisandro Fiuza Gonçalves; membro da comissão processante, vereador Elisandro Fiuza Gonçalves, compõe também a mesa. Além dos membros de comissão processante mencionada, a senhora Cássia Andréa Azevedo, com procuradora-geral do município e prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, o assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Fabrício Carelli, a diretora legislativa Eliana Giane Tedesco, que é assessor da comissão processante, João Ues. O vereador Alceu João Tomé, antes de iniciar a audição, destacou um pequeno resumo do percurso do projeto em análise, desde o protocolo passado pela constituição da comissão processante até o presente momento, que foi relatado pela vereadora Paula Cristina Iordes de Oliveira. Na sequência, deu início à inquirição das testemunhas, marcada para o dia. Frei Nilmar Carlos Gato, ministro provincial dos Freis Capuchinhos, e Frei Jaime João Bétega, secretário do Conselho de Obras Sociais dos Freis Capuchinhos. A primeira oitiva ocorreu com a testemunha de Frei Nilmar Carlos Gato, ministro provincial dos Freis Capuchinhos, com início às 10 horas e 31 minutos e seu encerramento às 10 horas e 47 minutos. Segunda oitiva ocorreu com o Frei Jaime João Bétega, secretário do Conselho de Obras Sociais dos Freis Capuchinhos, com início às 10 horas e 53 minutos e seu encerramento às 11 horas e 17 minutos. O presidente da comissão solicitou
O encerramento às 11 horas e 17 minutos. O presidente da comissão solicitou procuradora-geral do município e prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, em qual a data e horário o senhor prefeito municipal se fará presente em sua oitiva. Procuradora-geral do município e do prefeito municipal informou que será protocolado junto à Câmara Municipal na primeira hora da tarde documento informando a data e horário que deverá comparecer. O presidente da comissão informou que está designado a oitiva do prefeito solicitando à vereadora Paula Cristina Iordes de Oliveira que fizesse a leitura de alguns encaminhamentos da comissão sobre a oitiva do senhor prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, bem como de uma diligência determinada pela presidência. A vereadora Paula Cristina Iordes de Oliveira relatou, conforme a solicitação, o seguinte: nos termos do disposto do artigo 5º, inciso 3º, do decreto de lei 201/67, o presidente designará, desde logo no início da instrução, e determinará os autos diligenciais e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento de denunciados e inquirição das testemunhas, e considerando a necessidade de garantir denunciado a autodefesa por meio de seu depoimento pessoal e considerando ainda que não ter sido indicado pela defesa de uma data para depoimento do denunciado, designo a audiência para este ocorra no dia 9 de dezembro de 2019, às 9 horas, na sala de comissões GNI-PTF. Caso o denunciado prefira outra data, dentre aquelas designadas pela comissão processante, no dia 6 de 12 de 2019, às 14 horas, ou alternativamente no dia 6 de 12 de 19, às 18 horas, ou alternativamente no dia 7 de 12 de 19, às 8 horas e 30 minutos, ou alternativamente no dia 9 de 12 de 2019, às 9 horas ou 14 horas, na sala das comissões vereadoras GNI-PTF, na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Rio Grande do Sul, a defesa deverá apresentar requerimento até às 17 horas do dia de hoje. Neste caso, a audiência será realizada na data escolhida pela defesa, sem necessidade de nova notificação. Fica denunciado desde já intimado desta decisão, por meio de sua procuradora, bem como para comparecer para seu depoimento na data acima designada. 9 de dezembro de 2019, às 9 horas, ou na data por ele escolhida. Nos termos desta decisão, foi determinado pelo presidente da comissão processante, vereador Alceu João Tomé, a seguinte diligência: considerando que o segundo aditamento da denúncia DE 373/2019 menciona que a justificativa para a proibição da realização da 19ª parada livre teve por fundamento o decreto número 19736/18 e que a testemunha Fabiana de Moraes, procurador da República, informou em seu depoimento que o fundamento foi outro, mas não teve por base o referido decreto, conforme também sustentado pela defesa do denunciado. Determina a assessoria jurídica da Câmara Municipal que providencie cópia da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado para garantir a realização da 19ª parada livre, a fim de sanar divergências, ficando assim a senhora doutora Cássia André Azevedo Kuhn, procuradora-geral do município, do prefeito e do prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, informada e intimada sobre a presente diligência. O depoimento da testemunha colhido na data de hoje, as manifestações da comissão processante, bem como as proferidas pela senhora procuradora-geral do município e do prefeito municipal, foram gravadas e as respectivas transições constarão na íntegra em certidão oficial expedida pelo setor de registros e reviso de anais, a qual será entregue à senhora procuradora-geral do município e do prefeito municipal e posteriormente anexada à presente. E por conseguinte ao processo, ocasião em que as partes serão dela intimadas na forma de legislação pertinente, inclusive para requerer o que entenderem necessário. Por fim, o presidente da comissão processante encerrou a presente audiência às 11 horas e 30 minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, João Josemar, o espécie, lavro a presente ata, que vem assinada por mim, pelos membros da comissão processante e da procuradora-geral do município e do prefeito municipal. Considerando que a procuradora do denunciado ficou devidamente intimada de que havia sido designada a data de 9 de 12 de 19 às 9 horas para o depoimento pessoal do denunciado, podendo escolher outra data dentre aquelas que lhes foram oferecidas, 6 de 12 de 19 às 14 horas, ou alternativamente 6 de 12 de 19 às 18 horas, ou alternativamente 7 de 12 de 19 às 8h30 horas, ou alternativamente 9, 12, 19 às 9 horas ou 14 horas, e que somente às 15 horas e 57 minutos do dia 6 do 12 de 19 foi protocolado ofício solicitando nova data para sua oitiva, a qual foi prontamente indeferida conforme decisão abaixo transcrita. O pedido constante no ofício 2778/2019 PGM ASS não merece acolhimento. O artigo 454 do CPC
é norma supletiva e subsidiará e não se sobrepõe ao disposto no artigo 5º, inciso 3º, parte final do Decreto de Lei 201/67, que dispõe expressamente que compete ao presidente da comissão processante determinar os atos diligenciais e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Além do mais, o artigo 454 do CPC está no título da produção de prova testemunhal e denunciado não depõe como testemunha, mas como parte denunciado. Portanto, é inaplicável a norma subsidiária em testemunha, mas como parte do denunciado. Portanto, é inaplicável a norma que subsidiará em confronto com a norma que rege o processo de cassação do mandado prefeito pela Câmara. Quanto às alegações de impedimento, nenhuma delas está devidamente fundamentada e pode ser aceita. Conforme informação oficial, constate do site da Prefeitura Municipal, http://caxias.rs.gov.br, notícia 2019-12. Prefeito Daniel Guerra inaugura Parque das Araucárias nesse sábado. A solenidade de inauguração do Parque das Araucárias está marcada para as 15 horas do sábado. Porém, o horário oferecido foi às 8h30 da manhã. Portanto, não há justo impedimento para o acompanhamento no sábado às 8h30. Um dos horários oferecidos ao denunciado em relação à segunda-feira, dia 9/12, a defesa alega ter reunião com o governador do estado pela manhã. Além de, mais uma vez, não se tratar justo impedimento, não foi juntado documento comprovando a reunião. Quanto à posse da presidência do Tribunal de Contas do Estado, também não é fato impeditivo para o comparecimento na segunda-feira às 14 horas. Outros horários disponibilizados, tendo em vista que não se trata de compromisso, que o denunciado deva comparecer sob pena de qualquer prejuízo. Cumpre ainda salientar que o denunciado foi notificado pelas datas disponibilizadas pela comissão processante, ainda no dia 4/12/19, pela manhã. Não se justifica ter apresentado o presente requerimento às 15h57 de uma sexta-feira, em vista que, do exposto, indefiro o pedido, ficando mantida a data 9/12/19 às 9 horas para o depoimento do denunciado, intime-se. Considerando que a comissão processante realizou todas as diligências necessárias para notificar o denunciado desta última decisão, tendo este, inclusive, se recusado a receber a notificação fundada em disposição legal que expressamente autoriza as notificações em feriados, em qualquer horário, artigo 212, inciso 2º do CPC, e demonstra sua tentativa de tumultuar o trabalho da comissão processante, faltando com o dever de boa-fé e cooperação processual. Considerando, por fim, que sua procuradora foi pessoalmente intimada a realização de audiência no dia 9/12/19 e a ela não compareceu, declara encerrada a fase de instituição do processo contido no DE 365/2019, determinando a imediata notificação do denunciado para que apresente suas razões finais no prazo legal.